E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 a 10. Êxodo 2, 1 a 10 diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e betumou com betume pés, e pondo nele o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e a cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E chamou seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tinha tirado. Deus, em nome de Jesus, usa-me como canal nesta manhã, como instrumento diante de ti. Aí eu preciso da tua unção, da tua graça, da tua sabedoria neste momento. Que nós, Pai, que somos mães, podemos, Pai, aprender com esta mãe a sabedoria, a fé, ó Pai, a inteligência, Pai, a persistência e crer que o Senhor sabe de todas as coisas. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui mais sábias, podemos sair daqui, Pai, com unção que o Senhor deu para esta mulher, que cada um de nós possamos recebê-la em nome de Jesus. Meus amados, pode sentar. Essa história, meu amado, dessa mulher que eu acabei de ler, nada mais fala simplesmente de alguém que gerou um homem, que ele ia ser usado pelo Senhor para libertar o povo da escravidão de Faraó. Essa história conta de uma criança, este menino, ele era aquele que o Senhor Deus ia usar com poder e graça, e que ele ia enfrentar desafios. Então eu aprendo aqui com esse texto, já no início eu quero falar para vocês que o propósito de Deus na vida de uma pessoa, na sua vida, na minha vida, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar. Pode ter decreto, pode ter determinação, pode ter lei, mas o Senhor Deus tem um propósito para você. Se Deus tem um compromisso com você, se Ele determinou algo para a sua vida, meu irmão, pode acontecer o que for. Deus, Ele é fiel e Ele é presente. E essa história, minha madre, conta da mulher, essa mulher que nós falamos aqui, o texto conta, ela se chama Joquebede. Ela, a Bíblia fala que ela, sim, eu entendo, ela é uma das mulheres mais notáveis, uma mãe mais notável, uma das mães, né, mais notáveis da Bíblia, porque ela deixa pra gente um legado de perseverança, um legado de ousadia, de inteligência, sabe, um legado de uma perspicácia, um legado, meu amado, que muitas mulheres na situação dela entrariam no desespero, mas ela não, ela soube ter ali calma, ela soube ali ter um momento de esperar, de pensar, de armar uma estratégia para que o plano do Senhor fosse realmente executado, que o propósito de Deus na vida dela e do filho dela não fosse frustrado. A Bíblia conta, meu amado, uma determinação de Faraó para que todas as crianças que nascessem, os bebês que fossem homem, eles seriam mortos. Olha o que diz aqui o verso 1, capítulo 1, verso 16. E disse: quando ajuntares ao parto das hebreias e os vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. O que aconteceu nessa história? A Bíblia conta que quando José morreu, nasceu ali, entrou para comandar
um faraó. E esse faraó, ele não conhecia a história do povo hebreu. Ele não sabia do que aconteceu ali com o povo de José, com aquele crescimento. E ele temia, com o crescimento do povo, faraó temia que pudesse ter uma guerra com os egípcios. O que ele fez? Ele planejou algo, ele arquitetou um plano maligno para deter, para poder parar o crescimento do povo hebreu. Ele falou: toda criança que nascer, ele chamou 2 parteiras, chamou aquelas parteiras e falou para elas: olha, quando nascer um filho, homem, um menino que seja homem, matai-o. Não, eles não podem sobreviver. Se for mulher, deixa viver. Só que aquelas parteiras, elas eram mulheres tementes ao Senhor. Elas eram mulheres tementes a Deus. E elas recusaram a tomar essa atitude. A Bíblia conta que elas recusaram. Elas não aceitaram a fazer o que ele tinha feito. E a Bíblia conta que Moisés vai... Ela falou, já que ele chamou aquelas parteiras e falou para ela: por que vocês fizeram isso? Ela falou: não, porque as hebreias não são como as egípcias. Elas são mulheres fortes. Quando eu chego para ajudá-la, a criança já nasceu. Olha a mulher temente a Deus. A mulher temente a Deus, ela não entra, meu amado. Pode ser uma ordem, se a ordem é errada, ela não cumpre. Se a ordem é contra os princípios do Senhor, a mulher de Deus, a mãe abençoada, aquela mulher que é separada e o homem que é separado também, isso cabe para os dois. Eles não entram, eles não deixam ser, levados, eles não deixam ser intimidados por uma ordem errada. Nós podemos ver na Bíblia, quando Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu uma ordem para prostrar diante daquela estátua, eles não aceitaram. O homem e a mulher de Deus, eles não são sucumbidos por uma ordem errada. E aquelas 2 parteiras, elas recebem essa ordem para matar todo filho, todo bebê homem que nascesse. Olha o que aquelas mulheres, elas estavam arriscando a vida, mas elas eram tementes ao Senhor. Elas pensaram: eu não vou fazer isso, eu não vou matar, eu não vou tirar a vida de uma criança que é serva do Senhor, que que o povo hebreu naquela época, eles temiam a Deus. Olha, você vê a sabedoria. E a mãe de Moisés, a Bíblia fala que aí depois ele falou: olha, então tudo bem, já que não matou, então as crianças que nascerem, já que não vão matar, vão ser lançadas no rio, vão ser jogadas no rio. E nesse interim, a Bíblia conta que Joquebede está na gestação dela. Aquela mãe, sabe, essa mãe corajosa. Imagina o papel dessa mulher, imagina a situação de Joquebede, gestando uma criança, não sabia se era homem, se era mulher. Imagina o sofrimento. Naquela época não tinha ultrassom. Naquela época não tinha isso, e ela sofrendo, ela ali angustiada, mas ela sabia que o filho que estava sendo gerado era um filho que Deus tinha colocado e que com certeza um propósito o Senhor Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia fala que o neném nasceu, ela esconde aquele filho por 3 meses. Ela esconde Moisés, olha o que diz aqui embaixo. E a mulher concebeu e teve um filho, capítulo 2, verso 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Moisés já nasceu bonito, já nasceu abençoado, ele já nasceu diferenciado. E a mãe dele, Joquebede, era uma mulher espetacular, ela era uma mulher sábia, era uma mãe, uma mulher de Deus. Joquebede quer dizer: Jeová é glorificado. A Bíblia fala que ela teve 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. E ela vai e esconde o filho por 3 meses. Imagina a mulher escondendo o filho por 3 meses. Criança de 3 meses, nós somos mães, sabemos, a criança chora. A criança tem aqueles 3 meses de dor de barriga, que tem um menino, tem criança que chora mais que todos os outros. E ela escondendo aquela criança, ela conseguiu, ela fez uma estratégia arriscadíssima. Ela arriscou a vida dela, a vida do filho, da família, mas ela é uma mulher sábia. Joquebede é uma mulher importantíssima, sabe? Joquebede é uma mulher que ela deixa grande ensinamento para mim e para você. Ela mostra ali que não adianta, que muitas vezes quando você tem a confiança no Deus Todo-Poderoso, quando você acredita no Senhor, você tem que crer na mais difícil, na situação mais adversa possível. Continue a confiar, continue a acreditar, continue, meu amado, a crer que Deus ele é poderoso, que Ele é fiel, que algum propósito Ele vai ter, que alguma saída Ele vai te dar.
Porque a ordem de Faraó era que toda criança fosse morta. Era que toda criança, ela não sobrevivesse. Se fosse homem, não tinha que vingar. E aquelas duas parteiras, juntamente com essa mulher, eram mulheres de Deus. Mães diferenciadas. Muitas vezes nós vivemos alguma situação complicada, vivemos alguma situação adversa. O que a gente faz? Desespera, murmura. Às vezes os nossos filhos mesmo estão passando uma luta. Gente, quem tem filho sabe. Você cria o filho de pequenininho. Quando ele é criança, você consegue dominar. Quando ele é criança, você escolhe roupa. Até penteado de cabelo. Quando a minha filha é pequenininha, eu fazia escovinha na franja dela. Eu colocava a roupa que eu queria. Só que vai crescendo. Eles conseguem autonomia. Eles vão crescendo, eles conseguem a sua independência. Aí vão ficando adulto, fica maior de idade e consegue a sua independência. E não quer muito mais saber do que a gente ensinou. Não quer muito mais viver sobre as nossas regras. Mas só que tem uma coisa, mãe, você que é mãe, que é mulher de Deus, sábia como Joquebede, que é mulher que espera no Senhor, que é mulher diferenciada, que é mulher empoderada, não pelo mundo, mas empoderada pelo Senhor. Nós temos que ter a sabedoria de crer que Deus criou os nossos filhos para um propósito. Deus criou os nossos filhos, meu amado, para serem vencedores. Não para contaminar com este mundo, não para entrar na regra deste mundo, não para achar tudo normal, mas Ele nos criou os filhos, sabe para quê? Para ser honra e glória dEle. Mas nós temos que ter sabedoria de mães, como Joquebede teve. A Joquebede, ela simplesmente escolheu acreditar em Deus. O que ela fez? Primeiramente, uma mulher que esconde um filho. Deus usou aquelas parteiras, que era Sifrá e Puá, as duas, elas eram mulheres de Deus, eram hebreias, e elas falaram, não vão matar as crianças, não vamos matar como o Faraó determinou, depois nós vamos arrumar alguma desculpa, vamos dar alguma resposta para ele, mas não vamos fazer o que ele mandou. Muitas vezes, nós para poder agradar o homem, agradar o mundo, fazemos coisas, vamos muitas vezes contra o que o Senhor fala, os princípios da palavra, para poder agradar, e aceitamos o que o mundo está ensinando. Deixamos nossos filhos entrar na nossa casa, na nossa família, aquilo que o mundo fala. Sabe por quê? Porque senão o menino vai ficar com raivinha, o menino vai ficar nervosinho. Gente, nós temos que, buscar para a nossa casa, buscar para os nossos filhos o princípio da palavra do Senhor. E quando aquelas parteiras recusaram a fazer o que o Faraó tinha mandado, já era propósito de Deus, já era o cumprimento da promessa. Mas o cumprimento da promessa requer obediência minha e sua. O cumprimento da promessa na vida dos seus filhos, na vida da sua casa, depende de obediência sua como mãe, você como pai. Nós que temos que ensinar, nós temos que criar, nós temos que plantar a semente do Evangelho no coração dos nossos filhos. A Bíblia fala que quando Joquebede deu à luz, e ela ficou 3 meses com aquela criança ali dentro de casa. Mas ela não podia ficar com ele ali, porque senão ele ia morrer. A Bíblia fala que ela pega aquela criança, coloca ele dentro de um cesto e leva para o rio. E Deus, gente, é tão maravilhoso. Quando eu estava lendo esse texto, eu fico assim, como Deus ele é fiel, como Ele é tremendo. Quando Deus está com a mão sobre a sua vida, não adianta, minha irmã, não preocupa, o seu filho pode sair. Muitos dos filhos hoje querem, quando ficam maiores e têm independência, eles querem seguir a vida deles. Muitas vezes não precisamos falar nada, temos só que crer no Senhor. Fala, Pai, este filho que o Senhor me deu ele com um propósito. E o mundo não vai tirar o propósito que o Senhor colocou na vida dele. Pode até parecer que vai acontecer, mas não vai. Neste contexto aqui, tudo parecia que Moisés ia perder o filho dela. Mas ela acreditou. Quando ela vai e coloca o filho dela no rio, coloca no cesto e coloca ele na água do rio. Deus, ele é providencial. Deus é intencional. Naquele dia que ela coloca o filho dela, a Bíblia fala que a filha de Faraó, ela desce para banhar no rio. E quando ela vai banhar no rio, Miriam, irmã de Moisés, fica à espreita, olhando o que aconteceria com o menino, para ver para onde ele ia, para que lado que ele ia, que a água ia levar aquele cesto com aquele bebê. Imagina que dor no coração de uma mãe, colocando um filho dentro do rio.
Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Eu acho que nenhuma de nós teríamos coragem. Mas Joquebede era uma mulher ousada. A ousadia dela vinha porque ela tinha fé no Todo-Poderoso. Ela sabia que Deus estava no controle. Nós temos que viver assim. Eu sei que tem hora que é difícil. Você está vivendo um momento de adversidade e crê que Deus vai fazer alguma coisa. Quando nada tem a aparência que vai acontecer um milagre, que tudo é improvável, você ainda acredita que pode acontecer um milagre. Que o milagre, coloca isso no seu coração. O milagre nas nossas vidas, ele vem do improvável. Ele vem daquilo que parece que não vai dar em nada. Deus faz o milagre. Quando ela colocou aquele menino ali no rio, a Bíblia fala que a filha de Faraó desce. Quando ela vê aquele cesto, ela manda pegar aquela criança. E a criança chorando. Imagina o coração daquela mãe deixando a criança ali indo embora. Mas Deus é providencial. Deixou que a irmã dele ficasse olhando. E quando a filha de Faraó vê aquela criança, ela fala... É um criança, e ele é hebreu. Ela viu aquele menino lindo, chorando. Ela se compadeceu. Ela teve dó naquela criança chorando. E pega a criança. Aí a irmã dele corre e fala: quer que eu arrumo uma pessoa para poder amamentá-lo? Uma hebreia? Ela fala: sim, vai lá. Deus, ele estava no controle. Como ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua casa. Irmã, ele está no controle dos seus filhos. Pode aparecer agora que você está chorando, que você está triste, que seus filhos estão nos caminhos do Senhor, que seu filho está afastado. Mas creia, Deus tem propósito na vida dos teus filhos. Como tem na vida da minha filha e dos meus parentes. Deus vai fazer o impossível. Quando achamos que isso é improvável, Ele vai fazer o milagre. Naquele momento, olha o que Deus fez. Miriam corre, quem que ela vai buscar? Quem que ela vai chamar? Joquebede. Ela vai chamar a própria mãe da criança. A Bíblia fala que quando ela chega, Joquebede chega, a filha de Faraó fala: leva, cria um... Gente, Deus é muito maravilhoso. Olha o que ela fala. Então disse a filha de Faraó, verso 9, capítulo 2, versículo 9. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. A mulher não foi só amamentar, não. Porque hoje é assim, se a mãe biológica não tem leite, aí você vai dar o leite para a criança, né? Você leva uma outra mãe, outra mulher que tem leite, ela dá. Mas aqui ela falou: leva o menino e cria-o. A própria mãe criou o filho. A própria mãe de Moisés. Deus estava no controle de tudo. Talvez você ache hoje que seus filhos estão perdidos, que não tem mais jeito, que eles são desobedientes, que eles estão rebeldes. Tudo pode mudar. Creia, como Joquebede creu. Creia, meu amado, Joquebede poderia ter murmurado, reclamado, chorado: perdi meu filho, coloquei ele no rio, agora acabou. Deus estava no controle. Deus estava no comando. E Ele está no comando da sua casa. Ele está no comando da sua vida. Ele está no comando dos seus negócios. Ele está no comando da sua vida profissional. Mas é preciso nós termos, sabe, o entendimento de que Deus não dorme. Deus não dormita. Deus não abandona os seus filhos. Joquebede era uma mulher temente. Era uma mulher que confiava. Era uma mulher, meu amado, que ela não tinha medo. Ela ousou a falar: este aqui, o plano de Deus vai se cumprir na vida dele. E quando ela é chamada, ela cria Moisés. Ela teve a oportunidade. É o que eu falo. Gente, não perca oportunidade. Oportunidade, ela vai, ela vem, e se a gente não aproveitar, ela passa. E ela não volta. Eu tenho tido isso muito firme no meu coração. A oportunidade, quando ela vem para você. Então não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor. De estar alinhado com a vontade do Senhor. De estar alinhado com aquilo que Ele tem para mim e para você. Pode tudo estar parecendo ao contrário. Pode parecer que todo mundo é contra você. Pode estar falando mal de você. Pode estar levantando calúnia contra você. Não importa. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar comigo assim, sabe, Deus usou uma pessoa tão jovem para falar comigo: Nancy, não importa. Você não pode impedir que o povo fale de você. E o que eles falam. Mas você pode impedir que aquilo te faça mal. Que aquilo te contamine.
A sua verdade é que prevalece. A sua verdade, ela prevalece na sua vida. Aquilo foi uma chave na minha vida. Foi uma chave que virou. Meu amado, a nossa verdade, que é a verdade do Senhor, é que prevalece. Realmente nós não podemos controlar o que falam, não podemos controlar o que pensam, mas a verdade do Senhor nas nossas vidas prevalece. E Deus sempre está no comando. Ele sempre está no controle. Joquebede aqui não importou. Ela sabia, eu não sei o que vai acontecer com meu filho, mas eu vou crer. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ela arrumou o cestinho, colocou a criança. E Deus estava no comando. Ele estava providenciando para que Moisés fosse colocado, pegado por alguém, e justamente a filha de Faraó. Ele não ia mais morrer, porque ele agora estava na mão da filha de Faraó, mas antes que ele fosse criado no Egito. Porque se ele fosse criado, gente, a criança, quando ela é pequenininha, você controla. Ela vai ficar no coração dela aquilo que ela vê você fazer, por isso que é importante, nós como mães, eu não tenho mais filho pequeno, mas você que tem filho pequeno, plante no coração dele a palavra do Senhor. Plante no coração dele aquilo que Deus ensinou. Sabe por quê? Aquilo vai ficar, vai criar raiz. O que aconteceu? Deus foi providencial naquele momento. Ele permitiu que Joquebede, a própria mãe, criasse Moisés. E ela teve a oportunidade de colocar no coração daquela criança o amor a Deus, os princípios da palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E aquele menino cresceu amando Deus de Israel. Ele cresceu amando o Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que quando ele cresceu, olha o que diz a palavra, e sendo o menino já grande, verso 10, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés, porque disse, das águas o tinha tirado. Quando Moisés foi para as mãos da filha de Faraó, ele já era grande. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Ele já tinha determinado no seu coração, definido, o amor ao Todo-Poderoso, o amor a Deus. Olha que mãe tremenda. Olha o que Joquebede fez. Ela, desde a gestação, essa mulher começou a sofrer, que não sabia se era menino, se era menina, se ia vingar, se não ia. Quando nasceu era menino, ela escondeu esse menino por 3 meses. Imagina uma mãe escondendo o filho por 3 meses, para que ninguém descobrisse. E ela fez isso. Ousadia. Ela creu que Deus ia fazer algo. Ela creu no milagre. Ela creu no poder de Deus. E a Bíblia fala, meu amado, que a filha de Faraó pegou o menino. Mas quando ele foi, ele já tinha no coração a palavra do Senhor. Ele já tinha no coração os princípios de Deus. Apesar da história de Joquebede ser uma história curta, ela nos deixa vários ensinamentos. Ela nos deixa aqui, meu amado, um legado enorme. Nós somos mães. Por isso eu te falo com você, não desanima. Não, sabe, não pensa que tudo está perdido. Não pensa que sua família está perdida, que seus filhos estão perdidos. Gente, o que a gente cria para o futuro é os nossos filhos. Eu sou grata a Deus pela minha filha. Tive uma filha só, mas eu falo, que bênção. Você sabe, vocês conhecem. Trabalhadeira, séria, ousada. Eu falo que ela é realmente filha da mãe, porque ela é igual a mim, trabalha, corre atrás. Ela, sabe, me honra. Filho honra pai e mãe. Se o seu filho não está fazendo isso, ele vai fazer, porque Deus tem propósito na vida dele. Quando eu estava grávida, eu orava, eu abençoava a vida dela, eu falava, Deus, eu quero uma filha assim, desse. E eu falava com Deus como eu queria que ela fosse. E Deus me concedeu. Porque nós vamos ficar velhos. E é os filhos que vão cuidar de nós. É eles que vão cuidar da nossa vida. Como Joquebede, ela foi ousada, ela acreditou, acredite. Talvez hoje não seja assim, mas vai ser, meu irmão, em nome de Jesus. Porque Deus quer assim. Deus criou assim. Ele tem propósito na sua casa, nos seus filhos, na sua família. Confia. O que Joquebede deixa para a gente? Ela escolheu confiar. Hebreus 11, 23 diz assim, pela fé, Moisés já nascido,
Foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado de Faraó. Pela fé, a mãe dele e o pai, eles esconderam esse menino por 3 meses, pela fé. É pela fé que nós criamos nossos filhos, mães. É pela fé que nós abraçamos, que nós choramos muitas vezes, mas nós temos certeza que Deus vai fazer o impossível, que Deus vai mudar a história. Joquebede escolheu acreditar. Acredite, pela situação, pelo contexto todo. Se ela fosse uma mulher sem fé, se ela não fosse a mulher que ela realmente é, o valor que ela tem, o legado que ela deixou, ela tinha desacreditado, ela ia falar assim, para mim deu ruim já, acabou. Não tem como. Eu não vou ficar com esse filho, ele vai morrer. Primeiro, o faraó deixou um decreto, determinou que as parteiras matassem ele quando ele nascer. Quando ele nasceu, que ela viu que era homem, ela falou, agora acabou. Mas ele não foi morto. Aí mandou julgar no rio. Ela ousou a esconder a criança por 3 meses. Sabe por quê? Porque ela acreditou que Deus tinha um plano. Ela acreditou na proposta do Senhor. Ela acreditou, meu irmão, na promessa. Ela acreditou que tudo ia dar certo. Que Deus era providencial. Que algo o Senhor ia fazer. Ela escolheu acreditar que Deus daria uma saída. Eu te convido nesta manhã, mãe, e pai também. Acredite. Acredite no Senhor. Acredite que as coisas vão mudar. Acredite na palavra. Acredite que Deus tem o melhor para a sua vida e da sua família. Acredite no que Deus tem guardado, reservado para o teu filho. Algo tremendo, como ele teve para Moisés. E Moisés foi criado lá no Egito, como príncipe, com todo o conforto, mas o coração dele estava guardado pelo Senhor. O coração dele não se contaminou com o Egito. O coração dele amava o Deus de Israel. Tanto é que conta a história, tem um texto, a Bíblia fala que ele chegou a matar um egípcio, porque o egípcio estava matando um hebreu. Ele tinha amor pelo povo de Deus, porque o coração dele foi plantado essa semente. Eu não sei como você tem feito na sua casa com seus filhos. Planta a semente do Senhor no coração dele. Planta a semente do amor de Deus no coração dos teus filhos. Mas meu filho já está grande. Planta a si mesmo. Testemunho do amor de Deus. Testemunho dos milagres. Seja na sua casa um influenciador do reino. Comece a falar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, é o Senhor que reina, é o Senhor que reina nessa casa, é o Senhor que te deu vida. Se você está vivo hoje, é porque Deus te deu vida. Em vez de amaldiçoar, abençoa. Em vez de falar mal, fala bem. Não fala mal de pastor, não fala mal de igreja, abençoa. Seja um bom testemunho, mãe e pai, para os seus filhos. A gente comemora o Dia das Mães, mas a coisa melhor que tem é a mãe ver o seu filho encaminhado. É a mãe ver o seu filho nos caminhos do Senhor. Outra coisa que eu aprendi com essa mulher, Joquebede, ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida do filho dela. Ela sabia, tinha uma promessa do Senhor, uma palavra profética aos filhos de Israel, que eles seriam escravizados no Egito, mas seriam libertos e seriam retornados. Eles retornariam à terra prometida. E ela confiou nessa promessa. Tudo estava dando errado. Sabe o que estava dando errado? Tinha essa promessa, essa palavra profética que Deus tinha dado. Mas tudo estava contrário. José tinha morrido. Faraó estava agora mandando. E ele falou que ia matar, ele queria conter o crescimento do povo hebreu. E ele determinou que toda criança que fosse homem morresse. Então, o que ela podia pensar? Não tem promessa mais, não vai cumprir. Estão matando todas as crianças, os bebês homens. A promessa não vai se cumprir. Joquebede continuou crendo. Joquebede continuou acreditando. Joquebede, ela escolheu acreditar na promessa do Senhor. E eu te encorajo hoje, mãe. Acredite. Por mais que tudo está ao contrário, que a realidade diz não, continue acreditando no milagre, no propósito que Deus tem para os seus filhos. No propósito que Deus tem para a sua família. Continue acreditando, continue confiando. Continue crendo na proposta do Senhor.
E ela creu que a palavra, que a promessa do Senhor ia se cumprir na vida de Moisés. Ela aprendeu a entregar tudo nas mãos do Senhor. É o que a gente acha difícil muitas vezes, é entregar. Nós muitas vezes, meu amado, somos imediatistas. Queremos tudo para ontem. E muitas vezes não confiamos no Senhor. No momento eu aprendo aqui, quando ela decidiu acreditar e confiar tudo nas mãos do Senhor. Quando Joquebede, que deu os 3 meses, né, que ela viu que não dava mais para esconder a criança, para esconder Moisés. Quando ela colocou ele dentro do cestinho e colocou no rio. Sabe o que ela estava falando para Deus? Deus, eu te entrego o meu filho. Eu fiz o que eu podia fazer. Até onde deu para eu ir, eu fui. Agora não dá mais. Agora eu não consigo mais esconder essa criança. Agora eu não consigo mais, pai, fazer nada. Agora é contigo. Gente, ela pegou a criança e colocou no rio. Ela estava dizendo, agora é contigo. Agora eu entrego nas suas mãos. Faça a tua vontade. É com o Senhor agora. É isso que temos que fazer. Como eu disse no início da mensagem, quando nossos filhos são pequenos, nós dominamos. Você dá a comida que você quer. Você fala que você não vai comer isso agora, você não deixa ele comer. Você não vai em tal lugar, você não deixa ele ir. Mas quando ele cresce, ele é independente, ele tem autonomia, nós não conseguimos mais mandar. Nós não conseguimos mais falar, você não vai em tal lugar. Ele fala, eu vou sim. E vai. Muitas vezes sai de casa, muitas vezes vai embora. Sabe o que você tem que fazer? Fala, Deus, eu fui até onde eu dei conta de ir. Agora é contigo. É teu. Está nas tuas mãos. Faz a tua vontade. Cuida dele para mim, porque eu não consigo mais. Gente, no momento daquilo que você não dá conta de fazer, põe nas mãos do Senhor e vai para o joelho. Entrega para ele. Porque não é culpa sua. Nós criamos nossos filhos. Mas chega uma certa idade, nós não temos mais o domínio. Mas aquela semente que você plantou, ela vai ficar lá. Eu sou prova disso, a minha família toda que está aqui é prova disso. Quando éramos pequenos, meu pai plantou no nosso coração a semente. E ele não deixava a gente sair. Pai, eu posso ir na casa de fulano? Não, você não vai. Você não quer ir na igreja? Não, ele falava assim com a gente. A gente não queria ir na igreja dele. Porque ele era muito rígido, ninguém queria ir. Ele falava, tudo bem, não precisa ir não, mas não vai a lugar nenhum. A gente não saía nada. Eu tenho a idade que eu tenho, eu não conheço muito lugar, porque ele não deixava a gente ir. Não vai na igreja, também não vai. Isso nós temos que fazer. Só quando nós crescemos, a gente toma a nossa autonomia, toma a nossa independência. Mas ele colocou nas mãos do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, todos no caminho do Senhor. Todos tementes a Deus. Planta no coração do teu filho, mãe. Joquebede de hoje. Planta. E não preocupa. Não entristeça seu coração. Você fez a sua parte. Você fez aquilo que te cabia. Você levou até onde você deu conta de levar. Você acompanhou até onde foi permissível para você ir. Põe nas mãos do Senhor. Joquebede, quando colocou a criança no rio, ela falava, Deus, agora é contigo. Deus, agora é com o Senhor. O que Deus fez? Trouxe a filha de Faraó, que adotasse um menino. E ele pôde viver os dois lados. Ele viveu, foi criado com a mãe, que foi lançado, plantado no coração dele, a palavra. E depois ele foi criado no Egito. Aí ele soube escolher. Ele escolheu o Senhor. É isso que Deus fala. Eu nem coloquei isso no texto, no meu sermão. Mas Deus fala no meu coração agora. Quando você planta a semente no coração do teu filho, aquela semente não morre. Aí ele cresce, meu amado, e vai para o Egito. Só que ele vai ter no coração as duas, ele aprendeu as duas coisas. E com certeza, a semente vai florescer. A semente vai pesar mais. E ele vai ser alcançado pelo Senhor. No momento da luta, no momento, meu amado, que ele estiver passando por um momento difícil, e que ele não tiver mais você para defendê-lo, ele vai saber escolher. Ele fala, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. E eu hoje vou servir ao Deus de Israel. Deus vai colocar, Deus vai fazer, sabe, ele vai armar, Deus vai
arrumar situações para que seu filho possa escolher. Mas Joquebede, ela criou Moisés nos princípios da palavra. Porque ela creu no Senhor. Ela sabia que Deus ia fazer algo tremendo na vida do filho dela. Ela sabia que a promessa não ia voltar vazia. Que a promessa ia se cumprir. E ele foi usado por Deus para libertar o povo de Deus do Egito, da mão de Faraó, e levar o povo à terra prometida. Você, meu irmão e irmã, está criando filhos para serem usados pelo Senhor, para serem usados pelo Todo-Poderoso, para salvar almas, para rebanhar almas do inferno e povoar o céu. Se hoje tudo está ao contrário, se hoje tudo está parecendo improvável, não desanima, não desacredite, não retroceda, continua confiando, continua entregando. Aquilo que é para você fazer, faça-o. Aquilo que é parte sua de fazer, se você não fizer, Deus vai cobrar de você. Mas quando o seu tempo chegou, o seu limite chegou, você não dá mais conta, coloque nas mãos do Senhor. Porque até ali você deu conta de ir, até ali você pôde ir. Isso é fato. Eu tenho muito claro no meu coração isso. Não se culpe. Não se culpe, sabe? Mas você tem que culpar se você não fizer no momento que é a sua hora de fazer. Então, mães, é muito bom, é muito gostoso comemorar o Dia das Mães. Melhor ainda é quando você comemora e você sabe que você gerou filhos que quando eles nasceram, que eles estavam no seu domínio, no controle da sua vida, você plantou, você fez o que tinha que ser feito. Você ensinou os princípios da palavra, criou os princípios da palavra, foi bom testemunho para eles, foi uma boa referência para eles. E quando eles conseguiram caminhar sozinhos, eles estão caminhando sozinhos, mas você os colocou nas mãos do Senhor, você os entregou nas mãos do Altíssimo, e Deus vai fazer o que tem que ser feito. É lindo quando você vê isso, é gratificante. Quando você está mais velho, como eu estou hoje, você olha para os seus filhos e fala, eu fiz o meu melhor. E você tem a consciência tranquila, os seus ombros estão totalmente leves, não tem julgo, porque você fez a sua parte. E você fez como Joquebede, até onde ela deu conta de fazer. Ela criou ele até 3 meses, ainda depois, Deus deu a oportunidade dela criá-lo até mais tempo. Amamentando e criando. E o amor dele pelo Senhor, o amor dele pela causa de Deus, e para que o cumprimento da promessa ocorresse, foi feito. E Deus operou maravilhas, usando aquele homem para levar o povo de volta à terra prometida. A promessa do Senhor se cumpriu, porque o povo foi escravo lá no Egito, sobre as duras mãos de Faraó. Mas Moisés foi usado para que o povo fosse liberto e retornado à terra prometida. E você vai ver seu filho, vai ver sua filha de volta. Se ele por um acaso está dando um passeiozinho no Egito, se ele está dando uma voltinha lá no Egito, não desanima, não entristeça, continua orando, continua confiando. Porque você é Joquebede da geração de hoje. Nós somos Joquebedes da geração de hoje. E nós, quando entregamos nossos filhos nas mãos do Senhor, porque nós não temos mais nada para fazer, deixa que Deus vai fazer. Deixa, mãe, que Deus vai criar o seu filho. Que Deus vai fazer que o propósito dele se cumpra na vida dele. E ele vai, agora, se ele não quiser obedecer, aí já é com ele o Senhor. Aí já é a mão de Deus com ele, Deus. Você já fez a sua parte. Você já fez aquilo que tinha que ser feito. A responsabilidade sua acabou no momento que a sua força de cuidar, já exauriu. Já não tem mais jeito. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus agir. E que você seja glorificada pelo Senhor, não pelo homem, como Joquebede fez. E a história dela é muito curtinha, mas nos deixa grandes ensinamentos. E ela nunca mais foi esquecida
deixou legados maravilhosos, sobrenaturais, de fé, de perseverança e de esperança num Deus Todo-Poderoso, de ousadia, de uma mulher que num contexto todo contrário, que num contexto todo adverso, ela soube confiar e esperar no Senhor e acreditar que o propósito dele ia ser cumprido, porque ela sabia que Deus tinha um plano, um propósito na vida de Moisés, e aquele propósito, até onde ela pôde fazer, ela fez. Faça o mesmo. Até onde você pode fazer, você vai fazer. Quando você não der mais conta, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai fazer por você. Ele vai operar o milagre na sua vida, dos seus filhos, da sua família. E você pode hoje, eu quero te convidar hoje, a viver esse dia das mães, livre, leve, crendo que você está fazendo a sua melhor parte, está fazendo o seu melhor para a criação dos seus filhos, ou já fez o melhor para a criação deles, ou ainda está fazendo. Que você também é uma Joquebede do Senhor, uma mulher ousada, uma mulher que confiou, uma mulher que acreditou, e hoje está colhendo frutos dessa escolha, ou então vai colher ainda fruto dessa escolha, porque eu creio nisso. Todas nós aqui somos Joquebedes de Deus, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Agradecer ao Senhor por este dia, glorificar ao Senhor por essa palavra, por este ensinamento, e saber que Deus, meu amado, Ele tem plano na vida dos seus filhos, na sua vida, mãe, tem planos para você, no nome de Jesus. Deus amado e Deus eterno, nós queremos, ó Pai, te agradecer por esta palavra, te agradecer, ó Pai, por esse ensinamento, ó Pai, que o Senhor possa fazer de cada um de nós, não só as mães, mas os pais, cada vida, quem não é pai, quem não é mãe, aprender, ó Pai, ser ousados, aprender, ó Pai, ser perseverantes, ser, ó Pai, homens e mulheres de fé, e saber viver, ó Pai, a cada momento, a cada fase, a cada nível, Pai, a cada processo que Tu tem para nós, para que o Teu propósito, ó Pai, seja glorificado nas nossas vidas, mas que nós nunca percamos, ó Pai, a oportunidade de criar os nossos filhos, de criar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida no altar do Senhor, de ensinar, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão sobre as nossas responsabilidades, o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Todo-Poderoso. Pai, nesta hora eu quero abençoar cada vida aqui, cada família, abençoar, ó Pai, te pedir que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas famílias, os nossos lares, os filhos, ó Pai, nos dá sabedoria, nos dá graça. Pai, eu te agradeço particularmente, ó Pai, pela minha família, te agradeço pela minha vida, o Senhor ter me permitido pregar a Tua palavra até aqui, até agora, Pai. Palavra, Pai, que o Senhor tem para os nossos corações. Deus, muito obrigado. Que nesta manhã, Pai, o Teu povo receba a unção, a graça. Que o Teu povo aqui nesta igreja receba, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Ó Pai, que nesta manhã, ó Pai, coisas sobrenaturais possam acontecer em cada casa. Coisas sobrenaturais possam acontecer em cada família, em cada filho. Que cada mãe hoje, Pai, viva um dia alegre, um dia feliz, um dia de colheita, Pai, daquilo que tem plantado na família, daquilo que tem plantado na vida dos filhos. Pai, muito obrigado por cada filho, muito obrigada por cada mãe, muito obrigada por cada pai, muito obrigada por cada vida aqui nesta manhã. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.